Fala galera, eu sou Isabelle Costa, repórter dos canais S1 Live e Paparazzo Rubro-Negro. Tô aqui para trazer as últimas informações do Flamengo para você, torcedor que nos acompanha, que sempre tá ligado em todas as informações do Flamengo aqui nos canais Paparazzo Rubro-Negro. E antes de mais nada, pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação e deixar o like, porque é muito importante pra gente, ajuda demais no crescimento do nosso trabalho e também vai te ajudar a ficar ligado em todas as informações do Flamengo. E vambora, porque tem muita novidade, tem muita coisa pra gente trazer hoje pra vocês, nesse vídeo da noite, né? Sempre com conteúdos aqui, atualizando todas as novidades do dia. Hoje um dia muito movimentado para o Flamengo, dia de apresentação oficial, né, do Éric Pulgar, novo reforço, volante chileno que foi contratado pelo Clube Rubro-Negro. Ele falou com a imprensa, foi apresentado, deu as declarações, foi perguntado sobre as polêmicas envolvendo o seu nome. Deu uma resposta direta, a gente vai entrar nesse assunto com vocês. Vamos falar também porque o Braz definiu o valor do Arrascaeta. Explica isso, Isabelle. Vou explicar. Marcos Braz falando sobre o Arrascaeta ir para a Europa, né? Um torcedor vascaíno se doendo porque temos o Arrascaeta no nosso time. E eu até entendo, né? Deve ser difícil o Arrascaeta, né? Saber que o Arrascaeta tá no seu grande rival, né? Porque o Flamengo, a gente sabe que é o grande rival do Vasco, quando a gente para pra pensar em tantos anos de história do futebol carioca. Tem também Guilhermo Varela, né, sendo regularizado. A gente vai trazer esses detalhes para vocês também. Hoje até o Marcos Braz e o Bruno Spindel falaram sobre a situação do Guilhermo Varela, contratação do jogador com a cláusula, né, que eles falam cláusula de guerra do Dínamo, e a gente vai trazer esses detalhes do jogador que foi regularizado e muito mais, e agradecer você já pela audiência no nosso vídeo. Bom, galera, antes, a gente vai passar aqui algumas informações importantes. O Flamengo que se reapresentou nesta quinta-feira para iniciar a preparação para o jogo contra o São Paulo. Tem mais um treinamento amanhã pela manhã e depois viaja aqui para a capital paulista. A gente vai trazer todos os detalhes da chegada, do desembarque do Flamengo aqui. Eles chegam por volta das 5 horas da tarde, então fiquem ligados nos nossos canais. E o Flamengo que pode ter, então, um time diferente para esse jogo contra o São Paulo. O próprio Rogério Ceni, técnico da equipe paulista, também pode trazer um time um pouco misto, com reservas, justamente porque as duas equipes na próxima semana têm jogos decisivos. O São Paulo pela Sul-Americana e o Flamengo pela Copa Libertadores. Então, o Dorival Júnior pode trazer um time um pouco diferente do que a gente está acostumado, mas também nada demais, né? Porque se a gente parar para lembrar, no final de semana agora contra o Atlético Goianiense, quem teve também um time diferente e fez uma baita atuação, isso mesmo, o nosso Mengão Malvadão, que fez, né, uma grande partida contra o Atlético Goianiense do Maracanã, e pode ter também esse time um pouco mais misto, um time diferente. Então, essas são as informações. O Flamengo chega amanhã, a gente vai trazer todos os detalhes para vocês. O Gabriel Barbosa, nosso querido Gabigol, que não costuma dar entrevista exclusiva, né? Ele que já disse que não gosta muito de dar entrevistas, não gosta muito de falar, né, com a imprensa, só às vezes na zona mista que ele vai dar aquela entrevista para falar com todo mundo. Inclusive as últimas zona mistas do Gabigol renderam demais, ele é sempre um personagem muito bom, mas ele concedeu uma entrevista ao canal Fui Clear, né, e falou sobre o Jorge Jesus. Ele definiu o treinador português, como o maior da história do Flamengo, o maior treinador da história do Flamengo. Ele disse o seguinte: para mim, é o maior treinador da história do Flamengo. Ele mudou muita coisa fora de campo e isso influencia dentro. Chegar cedo, a coisa dos treinos, de estar sempre em cima, de dar mastigado o que ia acontecer no jogo. No terceiro ou quarto jogo dele, ele foi mostrar um vídeo de um atacante e falou: e quando a gente for pegar o Salah na final do Mundial, aí eu olhei pra ele e falei: esse cara é louco. Pois é, né? E aconteceu.
E aconteceu. Então, assim, engraçado o Gabigol falar isso, porque realmente impacta até hoje, né? A gente sabe o quanto esses jogadores, eles são compromissados, o quanto eles são muito corretos e chatos com o horário, e justamente o Jorge Jesus trouxe muito esse rigor, né? Tão certo, tão fechado, todas essas regras. Então, o Gabigol falando desses detalhes que impactam, né, que fazem parte do dia a dia do Flamengo até hoje. Gabriel Barbosa também falou sobre os bastidores da final da Libertadores em 2019. Ele disse que o jogo estava muito difícil, não tinha espaço no campo. E aí eu fui tomar uma água e fui nele. Perguntei, né, no Jorge Jesus. Perguntei, e aí, não tem espaço? E ele respondeu, fica tranquilo. E aí aconteceu de eu machucar o tornozelo no último lance do primeiro tempo. 1-0 pros caras, meu tornozelo ferrado. Olhei pra ele e falei, tá doendo demais. Ele falou... Dane-se, você não vai sair nem por um, e aí não dá pra gente falar. Mas uns bastidores bons dessa final da Libertadores, né? O Flamengo que pode chegar, então, numa final, se passar, tem a semifinal e depois a final. O Flamengo bem na Libertadores agora em 2022. Quem sabe a gente não repete, né, esses momentos de novo com a final de 2022. E o Gabigol também falou sobre uma possibilidade de saída para a Europa, né? Ele disse nessa entrevista ao Fui Clear que se ele quisesse, ele já teria saído, que ele já teve oportunidades de sair do Flamengo para a Europa, mas que ele não quis, que ele se sente muito à vontade no Flamengo e que ele hoje acha muito difícil uma saída para o futebol europeu. Ele acha muito difícil uma transferência para qualquer outro clube, porque ele se sente muito bem, muito à vontade, que ele está muito feliz no Flamengo, mas que já teve proposta, que ele já teve essa possibilidade de saída. Bom, galera, vamos lá. Algumas outras informações para a gente trazer para vocês sobre o Marcos Braz, né? O Marcos Braz falando desse preço do Arrascaeta. Ele disse que um torcedor, na verdade, do Vasco falou, não tem nenhum clube da Europa pra tirar o Arrascaeta do Flamengo. Até usou o time do mal, né? Eles piram, né, com o Flamengo. É impressionante como eles se doem. Mas esse torcedor do Vasco postou isso e o Marcos Braz logo respondeu e falou, manda pagar a multa. É pequena. É claro que ele tá falando de deboche, né? A gente sabe que a multa do Arrascaeta é uma multa muito alta. O Flamengo fez questão de valorizar ainda mais o jogador nessa renovação de contrato. Então, a multa do Arrascaeta é muito alta, mas o Marcos Braz, né, fazendo questão já de dar essa brincadeirinha, né? Fazer essa brincadeirinha dizendo que a multa do Arrasca é pequena. A gente sabe que não é, né, Marcos? A gente sabe que o Arrascaeta é um dos jogadores mais valiosos desse time, se não o mais. Bom, outra informação também, né, pra gente falar, a gente vai falar sobre o Oscar aqui. Hoje o Marcos Braz deu uma despistada, né, na coletiva de imprensa, mas antes de passar para vocês que o nome de Guilherme Varela, novo reforço do Flamengo, foi protocolado no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, e está prestes a ser oficializado. O visto de trabalho do jogador também já foi regularizado e ele deve ser apresentado oficialmente no Ninho na próxima semana. Ele não foi apresentado ainda porque o nome não foi publicado no BID, então ainda tem essas questões, né, para serem resolvidas. Pela informação do jornal O Dia, já está, né, protocolado no BID e o jogador pode então, né, ter o seu contrato publicado com o Flamengo no Boletim Informativo Diário. A partir do momento que o jogador tiver esse boletim, esse contrato publicado no BID, né, no Boletim Informativo Diário, ele será apresentado pelo Flamengo. Hoje foi a vez do Eric Pulgar, respondeu à imprensa, disse que não vai falar sobre os assuntos da sua vida pessoal, todas as polêmicas que envolveram o nome do jogador, disse que é um assunto encerrado e que ele só quer que falem dele, se falarem dele dentro do campo. Marcos Braz também saiu em defesa do jogador, disse que o Flamengo foi atrás e averigou todas as situações envolvendo o atleta e que constatou que o Eric Pulgar é apenas testemunha e não acusado. Marcos Braz também, né, defendeu, falou que iria responder, que ele estava ali para responder com a bola entrando, com a bola não entrando, e defendeu, né, saiu em defesa do Eric Pulgar. Bom, falando sobre o Oscar, né, informação
Trazendo aqui para vocês uma informação também importante sobre o Oscar, foi publicada pelo Vene Casagrande e também pelo Lucas Pedrosa, os dois jornalistas do SBT. Eles falaram que a situação do Oscar já está bem resolvida. Estou buscando aqui para a gente trazer para vocês os detalhes certinhos da informação. Mas informação do Lucas Pedrosa e do Vene Casagrande é que eles já receberam, inclusive, né? Já receberam os documentos. Hoje o Marcos Braz, ele deu uma fugida de assunto, né? Na coletiva de imprensa ele disse que não tem nada ainda, que eles não têm nem a liberação. Olha o que o Marcos falou. Que eles não têm nem a liberação para o Oscar treinar no Ninho do Urubu. Na segunda-feira o Marcos tinha falado que tinha colocado à disposição do atleta o Ninho do Urubu para que o Oscar pudesse manter a sua forma física. Hoje ele também confirmou essa informação na coletiva, mas ele disse que ninguém recebeu nenhuma autorização ainda formal do Xangai, que não tem absolutamente nada. É aquele pouco provável que a gente conhece bem. E o Vene Casagrande trouxe a informação junto com o Lucas Pedrosa de que o Flamengo e o staff do Oscar já alinham o anúncio oficial da chegada do meia ao clube rubro-negro. O jogador aguarda o ok para viajar e iniciar os trabalhos no clube. Então a gente aguarda, né, daqui a pouquinho, qualquer momento, mesmo o Marcos Braz falando que não tem nada, falando que ainda não recebeu a liberação, as informações saem o tempo todo, o Oscar já se despediu, vários jogadores, né, que atuam com o Oscar, amigos do Oscar, inclusive um brasileiro se despediu também pelas redes sociais, e a gente vai aguardando, né, quem sabe o Oscar comece a treinar logo no Ninho do Urubu. Bom, Marcos Braz também falou sobre o Wallace. Ele disse que o Flamengo tinha muito interesse no início da janela de transferências e agora eles vão aguardar até as últimas 72 horas da janela para definirem a situação do Wallace. Fato é, o jogador desembarca no Brasil nesta quinta-feira, informação exclusiva que a gente trouxe aqui para vocês. O jogador desembarca no Brasil nesta quinta-feira. E a gente vai trazendo todas as informações para vocês. Existe a chance do Wallace ser contratado? Sim, o Flamengo tem muito interesse e o jogador também tem muita vontade em atuar pela equipe rubro-negra, tá fazendo de tudo e existe a chance dele nem retornar para a Itália, já que tem toda essa movimentação para que ele possa ser contratado, né? O Marcos Braz também foi frio quando ele falou sobre a situação do Wallace, mas a gente sabe do interesse do Flamengo pelo jogador e o quanto o jogador vem fazendo também força, vem forçando com a Udinese para ser liberado. E no Brasil, as coisas podem ajustar, né, mais rápido, a Udinese pode facilitar ainda mais, então a gente também vai apurando para vocês e trazendo todas essas informações. Marcos disse também, né, o Marcos Braz e o Bruno Spindel falaram sobre saídas, falaram que não tem nenhuma saída ainda certa, não tem nenhum detalhe ainda sobre avanços nas saídas, lembrando a vocês que o Vitinho, né, é o jogador que tá pra sair, ele já falou que não vai renovar, já disse que não vai ter não vai ter mais vínculo com o Flamengo, é o último ano de contrato dele, mas o Flamengo ainda não acertou a saída do Vitinho, pelo que o próprio Bruno Spindel e o Marcos Braz falaram em coletiva de imprensa. Bom, galera, agradecer a você pela audiência, pela participação aqui, e olha só, né, o nosso Arrascaeta, ele não é caro não, viu? Ele é muito caro e vai ser muito difícil sair também. Olha o que a gente tem de informação para vocês sobre dados do espião estatístico do Globo Esporte. Desde que chegou ao Brasil, Arrascaeta está marcado pelo inegável poder de decisão. Contra o Corinthians, o meia apenas reforçou a constatação. É o melhor estrangeiro em terras brasileiras. Isso daí ninguém duvida, né? Contando os números do Cruzeiro, onde o Uruguai chegou em 2015, são 197 participações diretas em gols, sendo 123 decisivas para o resultado da partida. Além disso, no último jogo, o camisa 14 rubro-negro completou 100 gols
no Brasil, sendo 50 deles vestindo a camisa do Flamengo. Com o Mago em campo, o mais querido disputou 175 jogos, venceu 114 destes e perdeu apenas 25, o que dá um total de 72% de aproveitamento. Dos 50 gols marcados, 28 foram decisivos para a construção desse resultado. Ou seja, apenas o Arrascaeta, ele tem um aproveitamento de 72%. Esse uruguaio é absurdo, galera. Eu garanto a vocês. E assim eu encerro o vídeo agradecendo demais a tua audiência, a tua participação. Agradecer demais também, porque a sua inscrição, o seu like é muito importante. Pedir para que você possa sempre ficar ligado em todas as nossos conteúdos, nossas notícias, nossos vídeos aqui. Um beijo e amanhã eu tô de volta. Até mais!